Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sexto ano. Sistema métrico decimal 2. Esta é a nossa segunda aula do tema. Nesta aula vamos converter as unidades de medida. Vamos primeiro converter quilômetros em metros. Sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Aliás, a palavra quilo, quando ela vem antecedendo alguma outra unidade de medida, ela significa 1000 daquela unidade de medida. Por exemplo, 1 quilômetro, 1 quilômetro significa 1000 metros. 1 quilograma significa 1000 gramas, ok? Então a palavra quilo já sabe que significa 1000. Para converter 7.300 metros em quilômetro, vamos separar as duas coisas, 7.000 e os 300. 7.000 metros vai equivaler a 7 quilômetros. Agora os outros 300 metros vai ser como se fosse 0,3 quilômetros. Vamos juntar as duas informações. Vamos ter 7,3 quilômetros. Então 7.300 metros equivale a 7,3 quilômetros, ok? 8.500 metros agora. 8.500 metros serão 8.000 metros, que dá 8 quilômetros, mais 500 metros, que vai ser o 0,5. Juntando as duas coisas, teremos 8,5 quilômetros. Vamos fazer um problema em relação a isso. Francine faz uma caminhada matinal de 11.000 metros. Qual é essa distância em quilômetros? Vamos transformar em quilômetros. 11.000 metros é o equivalente a 11 quilômetros. Simples assim. Vamos fazer agora o contrário. Vamos transformar de quilômetro em metro. Max pedala todas as manhãs por 7 quilômetros. Qual é essa distância em metros? Bom, 7 quilômetros, 7.000 metros. Muito simples. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Max pedala todas as manhãs por 14,5 quilômetros. 14,5 quilômetros. E agora, como é que isso fica em metros? Vai ficar 14 quilômetros, que vai virar 1000, então vai ficar 14.000 metros. Agora, aquele 0,5 quilômetro vai virar 500 metros. Então, 14,5 vai ficar 14.500 metros. Então, vamos outro exemplo. Max pedala todas as manhãs por 16,7 quilômetros. Qual é essa medida em metros? Para transformar isso em metro, vamos multiplicar por 1000. Vai ficar 16.700 metros, ok? Vamos agora para centímetro e milímetro. Cada centímetro equivale a 10 milímetros, ok? Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Se você tiver uma ferramenta de 140 milímetros, qual é o tamanho dela em centímetro? Vamos dividir por 10. Para dividir por 10 é muito fácil, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda ou simplesmente tirar o último zero. Como eu tinha 140 milímetros, vamos tirar o último zero e vai sobrar só 14. Então temos uma ferramenta de 14 centímetros. Vamos pensar numa ferramenta com 185 milímetros. 185 milímetros, para transformar em centímetros, a gente divide por 10. E aí vai ficar 18,5, ou seja, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 18,5 centímetros. Então vamos pegar mais um exemplo. Determinado parafuso mede 75 milímetros. Qual é a medida em centímetros desse parafuso? Então vamos dividir por 10. 75 milímetros dividido por 10 vai ficar 7,5. Então esse parafuso tem 7,5 de comprimento. Aliás, 7,5 centímetros. E essa foi nossa aula de Sistema Métrico Decimal 2. Até mais!